A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia 1º de outubro de 2022, dia de sábado, vamos dar início a nossos estudos da Escola Bíblica Dominical do 4º trimestre. Normalmente, nós publicamos esta lição no domingo, às 10 horas da manhã, mas hoje, excepcionalmente, como amanhã é dia de eleições em todo o Brasil, eu desejo que os irmãos façam uma boa escolha. Então, para deixar os irmãos mais à vontade no dia de domingo, com seus compromissos eleitorais, eu publico esta lição excepcionalmente hoje, sábado, para que os irmãos possam já indo se preparando para o dia de amanhã, quando também na nossa igreja, a Igreja Evangélica Vida Frutífera, no domingo à noite, participaremos a partir das 19 horas da Santa Ceia do Senhor. Esse trimestre tem como tema a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, um estudo no livro do profeta Ezequiel. Então, hoje, nós vivemos muito e sabemos muito acerca da justiça dos homens, e ela tem nos causado alguma preocupação, mas a palavra de Deus nos tranquiliza, porque Deus é justiça, e a justiça divina, ela não é como a justiça humana, ela não falha. Então, estudando este livro tão difícil que é o livro das profecias de Ezequiel, nós vamos entender melhor como funciona a justiça divina. A lição de hoje é uma lição introdutória. Ezequiel, o atalaia de Deus. E o texto bíblico está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 3, versículos 16 a 21, e o versículo 27, que diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio, acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da
tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livrastes a tua alma. O verso 27 diz assim: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa meditação nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, porque podemos analisar as tuas palavras, Senhor, compreender as tuas profecias, saber acerca dos teus propósitos para as nações, para a nossa vida pessoal, Senhor, e por isso te somos gratos, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos estudos neste trimestre para que nós possamos compreender este profundo livro de profecias que tu destes a Ezequiel, Senhor, para que, entendendo a tua mensagem, nós possamos ter uma vida melhor como cristãos diante de ti e diante de todos aqueles que convivem conosco. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O livro de Ezequiel, ele nos mostra de forma clara dois pontos fundamentais: a soberania de Deus na vida das pessoas e das nações. E também sobre a responsabilidade humana, ou seja, a nossa responsabilidade como cristãos de pregarmos a palavra da verdade. O objetivo da lição de hoje é apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. Os irmãos vão ter que estudar todas as lições do trimestre para compreender melhor. Hoje só vamos trazer um panorama geral. Então vamos apresentar a estrutura do livro, identificar o profeta Ezequiel, quem foi, onde nasceu, o que fez. Nós também vamos explicar a expressão atalaia, o que quer dizer essa palavra, e quais as implicações dela na nossa vida. E conscientizar a respeito da nossa responsabilidade individual. O que deve motivar a você a compreender um livro tão antigo e, ao mesmo tempo, tão complexo? É muito importante nós compreendermos as profecias bíblicas a respeito do fim dos tempos, porque já estamos vivendo em tempos que a profecia bíblica está se cumprindo aos nossos olhos. E o livro de Ezequiel é um livro que é importante para nós também compreendermos o livro de Apocalipse, que há uma correlação muito importante entre esses dois livros, e nós entendermos melhor as profecias do final dos tempos, que, como eu já disse, estamos passando dias que antecedem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, pelas profecias bíblicas, que esses dias serão muito rápidos, passarão como um vento. E nós veremos aos nossos olhos coisas que nunca foram vistas antes pela humanidade. Vamos ao primeiro tópico, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel ele pode ser dividido em 3 partes. Se você for aí, se você tiver uma Bíblia de auxílio, você vai ver que a sua Bíblia
no início do livro de Ezequiel, ela explica as divisões ali. E algumas Bíblias dividem de um jeito, outras dividem de outro. Depende do teólogo que preparou o trabalho. A nossa divisão, nas nossas lições, o livro de Ezequiel vai estar dividido em 3 partes. A primeira parte, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 24. A segunda parte, do capítulo 25 ao 32. E a terceira parte, do capítulo 33 ao último capítulo, capítulo 48. A primeira parte do livro, de 1 a 24, vai nos mostrar Ezequiel cativo na Babilônia. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, antes do templo ser destruído. Os primeiros 24 capítulos do livro se ocupam disso. E são proeminentemente ameaças de juízo a Israel. Então, essa primeira parte do livro, o templo em Jerusalém ainda não foi destruído. Ezequiel está cativo lá na Babilônia, Nabucodonosor o tinha levado cativo. Ele foi na primeira deportação. E aí ele traz, nesses primeiros 24 capítulos, a palavra de Deus mostrando os juízos que Deus estava fazendo em cima do povo de Israel, porque o povo de Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia, porque tinham caído na idolatria, porque não estavam mais cumprindo os anos sabáticos que a lei determinava. De 7 em 7 anos, o povo de Israel deveria descansar a terra. Era a instrução de Deus. O povo de Israel não estava fazendo mais isso. Por isso ficou 70 anos lá na Babilônia, representando os 490 anos anteriores que Israel não cumpriu essa determinação da palavra de Deus. E Israel também estava em profunda idolatria, adorando outros deuses e em profunda confusão espiritual. Então precisava haver uma purificação, e essa purificação, Deus já tinha falado de diversas maneiras anteriormente, mas o povo de Israel não deu ouvidos, e aí veio a dureza. Deus agiu com rigor para salvar Israel. Então essa é uma lição para nós. Às vezes nós resistimos a obedecer a palavra de Deus, e Deus quer a nossa salvação. E para que nós sejamos salvos, às vezes Deus tem que agir com rigor sobre a nossa vida. E vem coisas ruins que nos amedrontam e nos fazem voltar ao Senhor. Então nós precisamos compreender que essa é uma das maneiras que Deus age. Primeiro, Ele traz mensageiros, trazendo palavras de advertência para a nossa vida espiritual. Para isso temos os nossos cultos doutrinários, os ensinos da escola dominical, mostrando, olha, não faça isso, não faça aquilo, não se desvie da palavra do Senhor. Mas a pessoa vai não dando ouvidos a essas coisas, aí vem, às vezes, um julgamento duro de Deus, acontece alguma coisa muito forte na vida daquela pessoa, para que ela se arrependa e volte ao Senhor. É assim que Deus agiu ali, através do profeta Ezequiel. Avisou, olha, vocês não me ouviram, e agora vem coisa pesada sobre vocês. Ezequiel 7, 2 a 3 diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti
todas as tuas abominações. Então nós vemos aí Deus pesando a mão sobre Israel. A segunda parte do livro, capítulo 25 a 32, depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, as profecias divinas agora são direcionadas contra as nações vizinhas. Então Deus está falando, eu vou julgar Israel. Na segunda parte fala, olha, mas as nações vizinhas também não vão ficar impunes. Vai vir julgamento sobre elas, mostrando a amplitude do poder de Deus. O Deus de Israel não era apenas o Deus de Israel, é o Deus de todo o universo e de todas as nações. E todas as nações teriam que saber que o Senhor é soberano, não é? Lá no Salmo 24, verso 1, diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, nessa segunda parte do livro de Ezequiel fica muito claro isso, as nações vizinhas julgadas, e mostra o poder de Deus sobre toda a humanidade e como ele vai julgar a terra. Na terceira parte, capítulos 33 a 48, começam as notícias sobre a queda de Jerusalém. Lá em Ezequiel 33, 21, diz assim, e sucedeu que no ano no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, ferida está a cidade. Então, começa ali as profecias de Ezequiel serem mais objetivas sobre a queda de Jerusalém. E lá no final do livro, capítulos 33 a 39, vai falar do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra dos seus antepassados. Como já nós estamos vendo isso, Israel estava disperso por todas as partes do mundo, mas depois do holocausto da Segunda Guerra Mundial, imposta pelos alemães ao povo judeu, é novamente restaurada a nação de Israel. E hoje nós vimos que, a partir de 1948, foi fundada em um só dia, cumprindo-se as profecias bíblicas de Isaías, e foi estabelecida a nação de Israel. E essa nação de Israel veio com os judeus que estavam em todas as partes do mundo, vem os judeus dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, foram todos lá. Eu tive um amigo pessoal que esteve, voltou, ficou um tempo em Israel ajudando a reconstrução da nação. Foram muitos anos, não, foi de 48 até... Eu conheci esse meu amigo já na década de 80, e ele tinha ido lá, ele era jovem ainda, ele tinha ido lá por uns anos atrás, lá por volta de 75, 76, 1976, ele tinha ajudado lá, morando nos kibbutz, ajudando a restabelecer a nação de Israel. Isso nós já estamos vendo se cumprir essas profecias aos nossos olhos. Falta ainda se cumprir a profecia totalmente do Vale dos Ossos Secos. Está lá no final do livro de Ezequiel, onde vai ser restaurado não só a parte física de Israel. Hoje já foi restaurada essa parte física, ou seja, a nação já existe como nação, nunca mais vai ser tirada dali, embora haja muitas guerras, muitas lutas e muitos povos ainda se voltando contra a nação de Israel,
Mas diz a profecia bíblica que nunca mais Israel vai sair dali da terra prometida por Deus a Abraão. Diz lá em Ezequiel 36, 24 a 26. E vos tornarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porém dentre vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei o coração de carne. Então nós estamos vendo aqui profecia profunda que trouxe Ezequiel. Deus vai restaurar a nação de Israel fisicamente, como já restaurou, mas ainda falta um passo. Israel ainda hoje, os judeus, eles ainda não confessam Jesus como seu Salvador. Eles ainda não aceitam o Messias como Jesus, o enviado para a salvação de todo mundo, mas também, excepcionalmente, da nação de Israel. O povo de Israel, ainda como nação, não aceita Jesus como Salvador, mas aceitará. É profecia bíblica e está perto de se cumprir esses dias. As profecias do capítulo 38 e 39 já estão mais ligadas lá com o livro de Apocalipse, falam da invasão e derrota de Gog, a Terra Santa. Então vai haver um período que a Rússia, Gog, segundo os estudiosos da Bíblia Sagrada, não todos, mas alguns mostram Gog como a Rússia. Eu concordo com essa linha de estudo escatológico. A Rússia um dia invadirá Israel, mas o Senhor vai dar vitória ali para o povo judeu, o povo de Deus. E o livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Então, lá os capítulos 40 e 48 vão ver sobre isso. Então, os irmãos já imaginaram como vai ser gostoso nós examinarmos essas profecias. Essas profecias são importantíssimas, porque nos levam a compreender a amplitude do poder de Deus, a graça de Deus e os propósitos de Deus para a humanidade. E o livro do profeta Ezequiel nos ajuda muito a compreender tudo isso. Quem era o profeta Ezequiel? Na segunda parte da nossa lição, nós vamos ver sobre o profeta. O nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C. Diz lá que o próprio Ezequiel diz que ele começou a profetizar com 30 anos. E aconteceu no 30º ano, Ezequiel 1:1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e vi visões de Deus. Então, esse era o profeta Ezequiel. Sobre a terceira parte, fala sobre o Atalaia. O que nós lemos lá já, a princípio, Ezequiel 33, 2-6, fala assim: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dizes: de quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos,
e o constituir por atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vir a espada e o tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o sangue demandarei da mão do atalaia. Então é uma profecia muito clara que o atalaia, a figura mais próxima do atalaia é o sentinela, né? Então, o que Deus está falando assim, olha, eu vou colocar um sentinela. O sentinela, olha, você tem uma responsabilidade. Se o inimigo vir com a espada naquele tempo, era ainda aquelas lutas antigas que vemos em muitos filmes. Então, eles vinham com espadas, com lanças, e o atalaia ficava lá em cima na torre de vigia, geralmente a parte mais alta das muralhas que cercavam a cidade, né? Então o atalaia via de longe, ele enxergava longe, e quando vinha o exército inimigo, ele avisava, olha, vem aí o exército. Alguns ficavam despreocupados e morriam. Falou, olha, se alguém morrer e você avisou, o problema é dele. Mas se o atalaia dormir e não avisar, se morrer alguma pessoa na cidade, a culpa vai recair sobre o atalaia. Isso nos remete à quarta e última parte da nossa lição, sobre a responsabilidade pessoal. Primeiro, a responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel, ela se assemelha com a nossa como cristãos. Na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo, o nosso discurso alcança tanto o justo como o injusto. O apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 9,16: e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, a palavra de Deus aqui, através de Ezequiel, deixa muito claro, olha, você é atalaia, você é um mensageiro de Deus. Você tem que levar a palavra de Deus a todos. A todos. Se converter ou não se converter, é a responsabilidade da pessoa. Se ela der ouvidos ao seu aviso ou não der, ela vai responder em relação a isso. Mas se você não avisar, se você não clamar, se você não anunciar as boas novas da salvação, e essa pessoa vir a morrer, diz aqui a palavra de Deus de forma muito clara, olha, essa responsabilidade vai cair sobre você. Para nós concluirmos, o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho. Não é converter as pessoas, pois quem converte as pessoas é o Espírito Santo, mas nós temos que anunciar a mensagem de Deus, não só pelas nossas palavras, mas também pelos nossos atos e ações, dignificando a vida de Cristo em nós. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse trimestre que vamos estudar as palavras do Senhor através do profeta Ezequiel. Vai trazer muitas coisas importantes sobre as profecias bíblicas. Estamos vivendo tempos em que as profecias estão se cumprindo aos nossos olhos e é importante você ficar atento. Eu, como atalaia, vou anunciar para você essas lições.
dê ouvidos, ouça as lições, não tenha preguiça de ouvir os nossos vídeos, vá conferir nas escrituras sagradas o que eu falo aqui, se é verdadeiro, procure outros auxílios bíblicos, tem muita literatura boa a respeito. E aí você também pode anunciar essa palavra a outros. Que Deus te abençoe, que você possa ter um dia vitorioso amanhã e que as nossas escolhas políticas tragam paz para a nossa nação. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, abençoa, Senhor, a tua igreja, nós chamados para sermos atalaias teus, para pregarmos a tua palavra, anunciarmos a tua verdade, nos dá a unção do teu Santo Espírito para que possamos fazer isso com autoridade, anunciando as tuas verdades, Senhor, àqueles que ainda necessitam da tua salvação. Abençoa essa grande nação brasileira, Senhor, que nós possamos ter um governante que glorifique o teu santo nome, que seja uma bênção para esse povo tão sofrido, Senhor. Dá um dia de paz para a tua igreja, que todos possam cumprir os seus deveres cívicos na paz, na alegria, na determinação de dias melhores para a nossa nação. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.